Olá, sejam bem-vindos a mais um Elas Podem Cast. E hoje, como sempre, estou com uma mulher incrível, imparável, uma inspiração para todas nós. Eu quero que todas vocês deem as boas-vindas a Kalianer, da Quente Caliente. Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem quentinho para todo mundo que está assistindo a gente. Espero que vocês gostem muito do que a gente tem para falar aqui hoje. Satisfação enorme estar com você aqui. É uma convidada que eu já estava há algum tempo querendo ter, então, essa troca, compartilhar aqui um conhecimento. Kaliane, me conta, o que é a Quente Caliente? O que você faz? Para quem não me conhece, eu sou proprietária da Quente Caliente, como você disse, que é uma boutique sensual. Que é boutique sensual? É um sex shop bem lindo, que quebra tabus, desconstrói todos eles e faz de uma forma muito bonita a recolocação da paixão dos produtos eróticos nos relacionamentos. Vende vibrador, vende gelzinho, vende lingerie, vende tudo que vocês imaginam, só que de uma forma bem linda, bem apaixonante, leve, suave, que faz todo mundo se apaixonar. E isso é verdade. Eu acho, né, na minha opinião, o mais é o sex shop mais bonito que eu já vi até hoje, que eu já conheci em toda a minha vida. Meu coração fica assim, ó. Super diferente. Eu falo que nunca tive uma experiência no sentido de conhecer uma loja. Eu falo que parece uma boutique, né? E isso foi uma inspiração sua, querer ter esse formato de boutique, trazer esse diferencial? Sim, foi sim. E já de bastante tempo, né, na minha história, desde a época de família, ter sex shop era algo que começou com família, né? Já contando Sério? um pouquinho da história. Sim, meu pai trabalhava com um serviço muito pesado, né? Caminhão, na época, ele era borracheiro e teve a própria oficina. Só que ele era pai-avô. Então, ele não tinha condições mais de ficar com o ramo da oficina. Resolveu empreender num negócio que estava dando muito dinheiro na época, né? Não tinha, lugar nenhum, não tinha esse negócio de sex shop. E aí, começou dessa época. E isso há quantos anos, assim? Há uns 20 anos atrás. 20 anos, nossa, 20 anos realmente era um negócio que pouco se falava, Sim, né? Pouco sim. se conhecia. Ele foi um dos pioneiros, pelo menos em Goiânia, né? Chegou a montar muitas lojas numa época onde não tinha produto erótico. Na verdade, ele quis empreender em filmes pornográficos e cabines eróticas, que é um sistema de peep show. Hoje em dia é muito raro você encontrar, porque já desatualizou bastante, né? Saiu de moda com a internet e tudo mais. Então, ele montou muitas lojas em Goiânia, fechou muitas também, e foi um negócio que prosperou bastante aqui, enquanto ainda fazia sucesso naquela época, né? E os produtos eróticos foram surgindo aos pouquinhos. Colocava uma prateleirinha de vidro lá, tinha um ou outro produto, os pedidos ainda eram feitos por telefone, as encomendas de vibrador e tudo, né? E aos poucos foram se colocando produtos lá dentro. Mas eu entrei depois disso tudo aí. Mas você já se via trabalhando com isso, tendo esse segmento, ou não? Você, tipo, antes você já pensava em ser outra coisa? Quando que teve essa virada de chave? Como é que foi isso? Não pensava, não. Como adolescente mesmo, eu não tinha certeza de nada do que eu queria. Eu não sabia. Como todo adolescente. Não sabia, eu me sentia muito pressionada com relação a isso. A minha família era do comércio, então eu já tinha aquele inclinamento, né? Aquela inclinação, aliás. Então, antes de decidir pela faculdade... Tinha essa veia empreendedora, né, de Sim. querer empreender, mas não havia decidido que seria nessa área. Não. Você achava estranho ou não? Menina, quando eu descobri o que meu pai fazia, eu fiquei bem assustada. Eu imagino. Eu fiquei bem assustada, porque meu pai faleceu com 74 anos, né? Há 9 anos atrás. E ele era um senhor, daquele que fazia negócio no fio do bigode. Nunca falou sobre extremamente sexo. Tradicional. Sim, daquele que guarda o facão dentro do carro, um facão debaixo da cama, desse tipo. Então, quando eu entrei na loja pela primeira vez, ele não avisou onde nós estaríamos indo, que tipo de negócio nós encontraríamos. Foi um baque para mim. Falar sobre negócio, algumas reuniões que a gente fazia. Eu lembro que ele tinha um escritório no fundo das cabines, né? E eram várias cabininhas e cada uma delas passava filmes. Eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu devia ter uns 16 anos, já tinha sido emancipada para ajudar ele no trabalho. Eu escutando aquele som que eu nunca tinha escutado na minha vida.
de filme pornô. Nossa senhora, trabalho na terapia até hoje pra tirar isso. Um baque. Mas... E foi assim, foi do nada. Realmente, foi do nada. Pra ajudá-lo, né? E foi certo, e aí você foi ajudá-lo, mas até então você nunca pensou, tipo, assumir essa posição, nem nada, e você me falou faculdade. Aí começou a sua trajetória ali na faculdade. Eu pensei, como eu não sei o que eu quero fazer, vou fazer marketing, porque marketing dá certo com todo tipo de negócio. Verdade. E eu não fico parada, né? Porque eu via todos os meus colegas na faculdade e eu pensei, vou ficar velha sem um curso. Sabe? Todo mundo sair da faculdade e eu tô lá sem decidir. Bom, o marketing que eu fiz hoje não serve pra nada, né? Porque na época nem ambiente digital tinha. Então, mas já me deu um network legal, já consegui colocar norte. Muita coisa que eu estudei em prática, foi bacana, assim. E aí, depois disso, então, você pensou em fazer marketing. Mas até então, nada ainda... Seu pai estava ainda com a loja na época. Sim, estava com a loja. Você ajudando. E quando que foi a virada de chave? Quando realmente você se viu na postura, na posição de ter que assumir isso, de ter que empreender... Quando que aconteceu isso com você? Eu já fui colocada diante do empreendedorismo em diversas etapas, enquanto eu ainda trabalhava com meu pai, mas eu não tinha responsabilidade. Eu era uma jovem que não sabia o que queria, sempre, né, queria me divertir. Já cheguei a ter uma loja financiada pelo meu patrocínio na época, levei a loja à falência por muita negligência e quietei. Aí fui trabalhar com outras coisas, inúmeras atividades. Já fui garota propaganda de comercial, tentei fazer maquiagem profissional. Em tudo que eu pegava para fazer, eu me dava muito bem. Mas eu sempre estacionava, porque eu não levava adiante, aquilo perdia a graça. Você não se encontrava naquilo ali, né? Não me encontrava. E eu sempre ajudando meu pai. Volta e meia, ia lá e ajudava meu pai nos negócios. Só que eu não podia fazer diferente na loja dele. Porque, como eu disse, ele tinha uma forma de pensar, né? Um método, um jeitão todo dele. E eu tinha o meu, né? Daquele modelo, né? Adolescente, tudo mais, cheia de ideias. Algumas relevantes, outras nem tanto. E aí não deu certo. Mas foi quando ele faleceu que eu precisei realmente assumir uma das lojas que, diante daquela situação, acabou caindo no meu colo para me sustentar mesmo. Aí eu não tinha ele nem para brigar comigo, nem para me aconselhar. Aí eu tive que empreender, foi nesse momento, exatamente há 9 anos atrás. Só eu, sem a ajuda dele, sem a ajuda de ninguém. Aí era eu por mim mesma. E nisso você já tinha tido, pelo menos na sua cabeça, em relação a tabus, em relação à questão mesmo da própria sociedade, você já tinha quebrado isso em relação a isso? Tipo, para você já era aceitável, já era tranquilo ser dona de um sex shop? Não. Não? Não era. E é muito recente essa quebra desse paradigma. Eu achava sim que eu seria muito julgada, porque dentro de mim, quem julgava era eu, né? Então, as pessoas... Como eu vi esse negócio nascendo, vim daquela época das cabines, da pornografia, vendo aquele negócio crescendo daquela forma, eu já carregava um preconceito muito grande dentro de mim. Então, eu entendia que se fosse para eu evoluir nesse mercado, eu teria que fazer totalmente diferente. Literalmente, o que eu fiz? Fechar a empresa e abrir outra, com outro conceito, outra arquitetura, outro modelo e propósito de negócio. Remodelar o negócio, né? Um negócio que já era de família e você se viu e falou, não, agora eu vou ter que remodelar e dar a minha identidade, a minha personalidade para o negócio. Mas voltando um pouquinho, você falou que abriu algumas outras, trabalhou em outros segmentos, e você falou, inclusive, que passou por uma falência, vamos dizer assim. Sim. E hoje você sabe identificar o que você errou? Sim, eu sei. Eu não tinha noção do que era um negócio. Eu achava que fazendo as minhas vontades, fazendo o que era bonitinho, não tinha essa responsabilidade. O meu pai queria muito que eu desse certo. Ele queria muito que eu pegasse aquela loja que ele me deu, que eu assumisse e desse certo. Mas eu colocava culpa em tudo, sabe? Em tudo, absolutamente tudo. E não necessariamente aquilo que a gente acha lindinho ou legal daquela nossa forma é o que dá certo para o mundo de negócio. A gente tem que analisar tantos porquês,
tantos fatores, né? E realmente a idade, a imaturidade naquele momento, eu tava numa outra fase. Não foi um negócio que nasceu da minha vontade. Entendi. Ele não nasceu de mim. Então, eu não corria atrás dele, eu deixava acontecer. E no fundo, sendo bem honesta mesmo, eu sabia que eu teria com quem contar. Eu sabia que se desse errado, eu tinha meu pai para correr. Seu pai estava ali. Morava com ele, era sustentada por ele. Eu não tenho vergonha de assumir isso. Hoje, eu não tenho. Mas naquela época, eu colocava culpa em tudo, né? No mercado, na sala que não era boa, enfim, 1 milhão de coisas. E isso acontece, né? Hoje, a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa, ela quer empreender e quando dá errado, ela não percebe que, na verdade, a culpa é sempre do empreendedor, não adianta a gente querer culpar outros fatores aí, porque o funcionário, eu não tinha mão de obra qualificada, porque eu não tinha, eu não tinha muito, como se diz, muito dinheiro para investir, e sempre é uma coisa, uma situação que ele tenta para justificar um erro que na verdade a gente deve reconhecer que é nosso. Então, até tem um filme, que é um filme infantil, e que eu utilizei muito na época em que eu tinha equipe de vendas, enfim, antes dessa virada, né, para X-Level, e eu passava muito esse filme, que é aquele Vida de Inseto. E aí tem a formiguinha, né, que a filha da rainha até então, ela vai assumir o posto, vem o gafanhoto, e dá uma situação, dá errado ali, e aí ela pega e fala, né, não, mas não foi a minha culpa. Aí ele vira para ela, o gafanhoto vira para ela e fala, olha, tudo é sua culpa. Você é a líder. Tudo é sua culpa. Sim. Então, a gente precisa passar, né, ter essa consciência e realmente pegar e falar assim, assumir a responsabilidade, a postura pelos erros e pelos acertos. Assumir acerto é super fácil. Sim, e terceirizar problema, então, é mais fácil ainda. Mais fácil ainda, né? Colocar culpar o outro. É como se diz, a gente se sente confortável, né? Sim. A psicologia explica, a gente se sente confortável em colocar a culpa em alguém. Mas a grande verdade é que a gente precisa realmente ter essa análise interna mesmo e ver aonde a gente errou. E essa consciência que você tem hoje, eu acredito que é fundamental para o sucesso do seu negócio hoje. Eu não sabia ouvir, né? Eu era uma pessoa mimada porque eu tinha quem me sustentasse. Mas, apesar de tudo, apesar das diferentes personalidades, que acontece muito hoje em dia, para gerir um negócio, a gente tem que lidar com pessoas o tempo inteiro, a gente está fazendo o negócio o tempo inteiro. E naquela época, quem me patrocinava era meu pai. E ele me dava muitos conselhos que a todo momento eu me lembro. Mas a interferência dessa relação pai e filha, né, atrapalhava muito nesse sentido. Eu não tinha maturidade nem para entender o valor dos conselhos que ele me dava. Mas na época não deu muito certo, só que hoje você se eu recorda, escuto todos eles. E no dia a dia você vai se lembrando, né, daquilo que ele foi trazendo com a experiência dele. Porque é bem isso, a gente precisa, como esse copo, né? A gente tem que, às vezes, esvaziar o copo para você encher de conhecimento. Então, o que você fez foi isso, você pegou e agora você tá vendo isso na prática e realmente trouxe, né, essa experiência para você agora de uma forma positiva. Sim. Não é nem dizer assim que você aprendeu com o erro, você descobriu como não fazer. Como não fazer. O que não fazer. Exatamente. E aprendi também a valorizar e ter um tempo para analisar, ter paciência, ter calma, não ir tão afoita, sabe? Faz muito sentido as ideias que eu tenho, mas vamos validar primeiro, vamos fazer um teste, vamos ouvir alguém que seja experiente, vamos ouvir pessoas acima de nós, nem que para isso realmente a gente tenha que contratar uma pessoa especializada para entender, porque um negócio é uma coisa muito séria, né? A gente não tá brincando, não é brincadeira. Hoje eu falo muito isso para as minhas colaboradoras, a responsabilidade é muito grande, muito. Não é simplesmente eu fazer uma alteração aqui. Isso aqui envolve a família de vocês. É o sustento de cada um de vocês. É da sua filha, da sua mãe, da sua avó. O lar de vocês depende desse negócio. Então, eu escuto com atenção, né, as pessoas que estão acima de mim, que estão do meu lado, que trabalham comigo. E eu vou em busca de ir além também. Porque se a gente quer crescer, realmente a gente precisa ter uma mão de obra especializada e pessoas acima de nós. Ninguém cresce sozinho, né? Não adianta você... Eu falo que... Até eu falei isso num episódio aqui, que passou uma empreendedora também, arquiteta, e ela falou justamente disso, a necessidade de se treinar a equipe.
E você precisa treinar a sua equipe para quando você não estiver presente. Você tá aqui agora gravando o podcast, mas a sua empresa está funcionando. Tem que estar, né? E Tem esse que é estar uma dor de funcionando. muitos empreendedores no Brasil e no mundo até, né? E Não aí conseguir teve ser essa virada independente. na sua vida no sentido de trazer, então, como se diz, de remodelar esse negócio. E aí me conta um pouquinho dessa inspiração, porque igual eu falei, eu achei muito diferente. E eu creio, e aonde veio essa inspiração? Você sempre pensou e imaginou isso, ou você buscou isso fora do país, enfim, ou você se inspirou em algo, ou você queria propositalmente trazer isso, sempre imaginou trazer esse modelo de negócio, esse modelo para o sex shop? Eu não queria do jeito que tava. Eu não queria daquela forma. Eram todos muito iguais e até hoje diminuiu bastante com a vinda da Quente Caliente. As pessoas tiveram uma referência. E muito bom isso, por sinal, porque a gente levantou o nível, né, do mercado em si. Mas na época não tinha absolutamente nada a quem se referenciar. As inspirações sempre vieram de outros tipos de loja, fora do Brasil. Inspirações, por exemplo, eu sempre achei um tipo de cortina muito lindo. Eu sempre achei um móvel muito bonito. Eu queria muito isso na minha loja. Mas eu não queria me disfarçar. A primeira ideia sempre foi essa. E sempre foi muito aberto isso. Eu não quero me disfarçar de loja de lingerie. Eu não quero me disfarçar de boutique. Eu não quero me disfarçar de absolutamente nada. Eu não quero ficar num local escondido. Eu quero que as pessoas vão até a minha loja sabendo que é um sex shop e sabendo que lá elas vão encontrar um local de conforto. Você queria criar uma nova referência. Uma nova referência. Uma nova referência. Porque é algo, realmente, assim, algumas lojas, né, outras lojas que a gente vê, realmente não tem essa preocupação e acaba criando um bloqueio até mesmo do cliente ir até a loja. Porque o cliente não se sente bem, não se sente à vontade, né, assim, diferente disso, o que eu vejo hoje é que a sua empresa é muito bem pensada, no sentido de conforto, dessa receptividade, até a sua equipe, me parece que recebeu também um treinamento diferenciado, né? Constantemente, inclusive. E vocês falam de coisas, por exemplo, de assuntos que antes, né, anteriormente, vamos dizer assim, há alguns anos eram assuntos que nem eram falados de uma forma muito leve. Muito profissional. É porque eu vivo isso. Eu respiro isso 24 horas por dia. Então, é muito prazeroso falar sobre sexualidade, falar sobre o meu negócio. Porque realmente foi construído com muito amor. Muito amor. Então, 24 horas por dia eu tô tendo ideias, eu tô pensando no meu negócio. Porque é muito gostoso mesmo. Me traz muito prazer, me proporciona. Eu acordo com muita felicidade ir pro trabalho, às vezes trabalho demais, mas sempre com muita felicidade em relação a isso. Então, as referências realmente vieram de empresas de muito sucesso, mas nenhuma relacionada ao meu ramo. Nenhuma. Eu queria realmente transmitir, do zero mesmo. Tirar daqui de dentro aquilo que eu imaginava que seria muito legal para todo mundo, porque na verdade eu queria me sentir assim dentro do meu negócio. Então eu tirei de dentro de mim aquela sensação que eu queria. E que, graças a Deus, eu consegui realizar. Queria trazer essa experiência, e, assim, foi algo que, como se você, tipo, pensasse num lugar que você gostaria de estar? Sim. Sim. E acabou curando a mim mesma. Porque eu queria me sentir bem no meu próprio negócio. Certo. Eu fiquei um bom tempo, assim, né? Essa virada de chave não foi da noite pro dia. Quando eu assumi essa empresa, quando meu pai faleceu, eu fiquei 2 anos nela ainda, no modelo que existia. Naquele modelo, com as cabines, com os filmes, no mesmo modelo simples. Não tô desdenhando desse estilo, mas eu sonhava com outra coisa. Né? É uma atualização, a gente sempre fala isso. Tudo tem um começo, mas você precisa se atualizar conforme o mundo vai, como tu diz, as coisas vão acontecendo, a gente tem que ir atualizando o nosso negócio. Isso. E aí eu fiquei 2 anos e pouco pensando, nossa, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu vou trocar essa mesa, eu vou botar tal. E eu fui transformando aquela lojinha num ambiente... É no mesmo ponto? Não, é na mesma rua. Eu mudei e coloquei em outra sala. Eu vi que eu teria que investir muito e não dava pra fazer ali naquele local. Mas eu transformei um pouquinho aquela lojinha que eu tava, né? No atendimento, mesmo uniforme. ali numa proporção menor, mas você teve, como se diz, você deu o seu toque, né? Você tirei as cabines, que era uma coisa que eu morria de medo, que eu pensava, meu Deus, né? Por mais que venda pouco essas cabines, é uma parte do faturamento. Pode ser que prejudique a empresa de alguma forma.
E agora, né? E agora? Será que eu vou ajudar tirando essas cabines daqui, trazendo mais clientes que não vão se sentir tão envergonhados? Porque diversas vezes entrava cliente e via os tipos estranhos de pessoas que saíam dali ou entravam. Ou às vezes... Isso gerava um constrangimento, às vezes, pra quem tava Sim, ali. eu ficava assim... Então, logo isso aí vai acabar. Eu tinha que ficar me justificando. Principalmente mulheres, né? Sim. Pra mulher, então. Casal, então, não ia. Também não, porque como que vai levar a esposa lá, o marido super sistemático, né? Um ambiente daquele. Enfim. E aí foi feeling mesmo, tipo, vou arriscar, vou mudar isso e seja o que Deus quiser. Foi. Eu falei, eu quero uma loja totalmente diferente. Eu já tinha tudo na minha cabeça, tudo desenhado na minha cabeça. Inclusive, na faculdade de marketing, o meu TCC foi uma boutique de luxo, num sobrado, não sei o quê. Mas era muito, totalmente contrário. Inclusive, quem quiser pesquisar meu TCC, não faça isso. Não monte negócio pensando nele, você vai falir, porque foi uma bosta. Mas naquela época, eu já queria uma coisa estrondosa, um luxo. Não tinha noção de nada. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A teoria é uma coisa, a prática é outra, completamente diferente. Completamente. Mas já mostrava que eu queria um ambiente totalmente diferenciado, para provocar sensações diferentes. Uma experiência de consumo diferente. E aí você trouxe isso de uma forma muito marcante, né? Até o branding que você veio construindo. Hoje, por exemplo, eu vendo o seu negócio, eu que já conhecia a versão atualizada, não consigo imaginar que ele partiu de uma versão, digamos, tradicional. E é justamente isso que é o legal dessa construção, que a gente fala, o branding é a construção. E branding não é você pegar e se preocupar só com a logomarca, nossa, a cor, o design. Não, é tudo, é a experiência do cliente, a forma como você atende, o cheirinho que está na sua loja. Sim. Tudo isso contribui para que tenha essa marcação, né? Essa experiência. E aí Sim. que o cliente se lembra de você. Eu vou te mostrar fotos. Eu vou te mostrar. E se quiser exibir também, vai ser legal fazer essa transição, assim. Para mostrar um pouquinho, né, do que era e o que é hoje. Mas eu queria entender um pouco melhor, Keliane, por exemplo, você trabalha hoje com diferentes produtos e na hora, por exemplo, quando você pensou, por exemplo, ali em escolher esses produtos, hoje nós sabemos que ainda melhorou muito, claro, mas ainda existe um certo tabu, uma certa coisa no sentido de que, nós não podemos falar sobre isso, mulher ter vibrador, meu Deus do céu, né? Isso não é como se fosse uma coisa proibida. Você trouxe isso no sentido assim, dentro de você queria trazer uma libertação para as mulheres? Quando Sim. você pensou em vender e trabalhar com certos produtos? Sim, e é o tempo todo isso, é libertação mesmo, é você não se sentir constrangido ou constrangida por ter um brinquedo. Porque você não tá cometendo pecado nenhum. Normalizar isso, né? Normalizar, suavizar, trazer realmente uma leveza maior a isso. Esse autoconhecimento, né, que a gente fala, porque até nós mulheres sofremos muito com isso. Né? Lógico, a sua loja ela não é voltada só para o público feminino, claro, também para todos os públicos, mas na questão mesmo das mulheres, a gente sofreu demais em relação a essas coisas, né? Assim, desde um esmalte vermelho, igual nós estamos usando aqui, que adoramos, mas isso, algumas décadas, né, alguns anos, era algo escandaloso, né? Batom vermelho, meu Deus, que... Não era algo que, como se diz, que era normal. E a gente veio conquistando, olha pra você ver, tipo, né, assim, o tanto que é passinho de... Formiguinha. É todo dia uma transformação, todo dia. Mas é porque a gente precisa vestir essa energia. Tem que fazer parte muito de nós para que a gente fique todo santo dia batendo um martelo no mesmo propósito. Por isso que tem que ser algo tão essência, tão verdadeiro. E já é tão normal pra mim, já é tão natural e é automático. Então, realmente, há uma dificuldade muito grande para as pessoas que têm o primeiro contato. Principalmente para quem já carrega uma lembrança não muito satisfatória. Ou de outros negócios, né? Que deve ter entrado em outro sex shop. De algum relacionamento que não teve uma experiência bacana usando produtos. Ou até mesmo na relação sexual em si, sem uso de produto nenhum. Associa-se uma coisa com a outra, né? E a gente sabe que no mercado tem diferentes tipos de profissionais que atuam de diversas formas. E isso pode denegrir a imagem de qualquer mercado, não é só do meu mercado sex shop. Qualquer um. Um podcast, um supermercado, uma loja de roupa. A gente sabe que tem bons
médios e profissionais ruins, e tem os maravilhosos, excelentes também. Então, Exatamente. Plantar essa sementinha de naturalidade é diário, é todo santo dia. E mostrar que qualquer relacionamento digno, qualquer relacionamento de respeito, qualquer pessoa normal, você não precisa ser uma pessoa louca, nem tarado ou tarada, pervertido, nada disso, pelo contrário, nem interessa. Basta você viver a sua sexualidade de uma forma tranquila, coisa que você já tem. Todo mundo tem uma sexualidade. Com certeza. Com ou sem relacionamento, usando ou não produtos eróticos, mas você pode tornar isso um pouco mais agradável, mais divertido. E às vezes, assim, as mulheres têm algumas, né, ainda tem preconceito, homens também, de que acham, por exemplo, no casal, ele não pode utilizar ali determinado produto, enfim, agregar alguma coisa, porque de certa forma estaria anulando um ao outro. E não é assim, né? Então, as pessoas têm essa coisa, nossa, não, mas se eu trouxer isso, meu esposo pode se ofender, né, e vice-versa, e às vezes é aquilo que você falou, mas às vezes tem vontade, mas não tem coragem ali de admitir Sim. isso, né, e de realmente explorar e entender que isso pode ser compartilhado entre o casal, que isso pode ser conversado, que pode ser prazeroso, pode ser gostoso, enfim, e tranquilo, né, sem ser, como se diz, algo de um bicho de 7 cabeças, algo do outro planeta. E nunca é sobre o produto erótico. Nunca é sobre o vibrador, nunca é sobre o gelzinho, a lingerie. É antes. Eu digo até que quem utiliza produtinhos que quer inovar, seja em qual nível for na relação, precisa ter uma construção antes, precisa despertar um desejo antes, ter uma conversa legal, para que seja prazeroso, para que seja gostoso esse momento também. Senão você vai estragar a relação. Exato. O que era para ser gostoso vai ser um desastre. Precisa ser conversado, né? Isso precisa ser falado, tratado pelo casal. Eu acredito que pode ser decidido em conjunto. Eu acho que tudo que você conversa, que é tratado ali em conjunto para os dois, pode agregar bastante, isso é algo que venha somar e não igual todo mundo acha que, nossa, vai substituir. Não é para substituir, gente. E que fique um alerta até, né? Sex shop não é sinônimo de pinto de borracha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda tem isso, tipo, a primeira coisa que a pessoa pensa é isso, né? Então, hoje eu acompanho você, eu vejo, é uma infinidade de produtos. Mas é literalmente uma infinidade, porque assim, é muita coisa. Eu acompanho, nem eu sabia que o mercado era tão vasto, assim, tão diversificado. É muita coisa. É muita coisa. E há uma tendência muito grande de vida saudável, né? Vida sexual saudável. Sexual wellness. Já está em alta. Então, você pode ter uma vida sexual mais saudável através de produtos tranquilíssimos, de boa, sabe? Assim, creme pro corpo. Se encontra creme pro corpo num sex shop. Não é só vibrador. Tem perfume, tem creme pro corpo, tem sabonete para banho. Lingerie, tudo aquilo que pode te proporcionar um bem-estar, trazer uma autoestima melhor, um relacionamento com seu parceiro melhor, a começar do banho, a começar da roupa íntima. E eu falo que de tudo... Até assim, decoração tem. Tem. E eu falo que, assim, isso vai muito... realmente respeitar a individualidade de cada um. Né? Ninguém precisa ser igual a ninguém. Não é porque o fulano, né, usa que eu também... Isso depende se você vai se sentir bem, se você realmente quer aquilo. E é igual você falou, existe uma infinidade de produtos. Com certeza você vai encontrar algum que se encaixa dentro daquilo que você está querendo. Né? E não achar que, nossa, sex shop é só né? Só um produto. Exatamente. E daí a importância até de conhecer, né? Buscar conhecimento, seja na internet, seja em outros meios de comunicação, conversas, né, com pessoas influentes, para você não precisa ir com a intenção de comprar nada a princípio, apenas conhecer, né, saber até onde você pode ir, o que tem ali de bacana nesse trajeto que eu vou fazer até a praia, além da praia, né? Você tem um objetivo e é esse objetivo que importa. Qual é o seu objetivo? É tornar o meu relacionamento mais divertido, mais gostoso, mais entrosado,
mais prazeroso? Ótimo. Então, o que eu preciso fazer para chegar até lá? O que existe de possibilidades? Talvez uma brincadeira melhor entre o casal, talvez sair para jantar mais vezes, viajar sem as crianças, ter um momento só entre o casal. Produto erótico é 1% das coisas possíveis de se fazer para atingir esse objetivo. Certo. E você, assim, eu vi que você tem uma equipe, né, hoje que trabalha com você, então, assim, de uma lojinha tradicional, hoje se transformou um big negócio, um baita negócio, uma referência no estado de Goiás, e acredito até para fora. E qual que é a preocupação que você tem, por exemplo, em relação ao treinamento dessa equipe? Vamos falar um pouco sobre como gerenciar, né? Como que foi isso, essa construção? Quais os obstáculos? O que você pode até mesmo passar como dica para quem tem um negócio e precisa treinar a sua equipe para contribuir ali? Porque, como a gente falou, a gente não faz nada sozinho. Não. Desde o início, eu sempre tive pessoas para me apoiar. E, claro, depois de tanto errar, né? Eu entendi que eu precisava de pessoas mais inteligentes para me dizer o caminho que eu tinha que percorrer. Eu não queria mais ter que tropeçar, aprender com esse tropeço que me renderia muito dinheiro a menos, um prejuízo, né, no meu próprio negócio. Eu não ia ter a quem recorrer e talvez eu ia colocar a perder o meu próprio negócio. Então, sempre que eu preciso de uma ajuda no departamento, sei lá, financeiro, eu peço indicação, eu vou até uma empresa que possa me dar esse auxílio, essa assessoria, né, para que eu consiga crescer o meu negócio naquela área. Eu preciso de treinamento de vendas, porque eu acho que tá assim, assim, assado. Eu vou em busca de uma empresa, de um profissional. Então, você busca uma empresa do ramo, como se diz, Sim. Você não é nem... eu não acho que não é bem delegar, mas é realmente, como se diz, deixar cada um fazer aquilo que sabe fazer, né? Então, você busca ajuda, e eu acho que muitas vezes o empreendedor não tem essa noção. Mas aí é que tá a importância de estar sempre no meio de pessoas que querem mais do que você. Às vezes, a gente comete um grande erro, que é estar só ali, ao redor dos nossos amigos, familiares. Um empreendedor, ele precisa viajar, ele precisa estar em congressos, fazendo network, conhecendo outras pessoas que estão com negócios diferentes do seu. O que essas grandes empresas estão fazendo de bacana que eu também posso colocar no meu negócio? E é por isso que eu consegui me destacar na minha área. Porque os sex shops antigamente, até hoje ainda, eles iam copiando um ao outro. Copiando. Eu fui lá e peguei ideias de outros negócios que fizeram coisas espetaculares. Gente, uma decoração chama atenção. Verdade. Um projeto arquitetônico num sex shop, acho que era coisa que eu nunca nem vi. É isso que eu te falei, eu não vi ainda. Hoje eu vejo muitos. Hoje, aqui, eu acho que em Goiânia, acho que não tem, não sei ainda, não cheguei a ver. Eu acredito que você ainda seja uma referência, né, nesse sentido de ter essa preocupação, o quanto você tem. Claro que existem outras lojas bonitas, diferentes, mas na minha opinião, você realmente preza e coloca isso num nível de prioridade. Olha, isso é essencial. A experiência do cliente, para mim, é a minha principal prioridade, Eu realmente quero que o cliente entre falando uau e saia de lá falando uau! Me indicando muito. Isso me alimenta muito, isso me dá muito entusiasmo, né? Aí é que tá, é a diferença de você abrir um negócio para você ganhar dinheiro e abrir um negócio que você ganhe dinheiro, mas que você também se satisfaça muito com isso. Que você ame, que aquilo te dê gás, te dê energia. E é por isso que muitos abrem, ficam 1 ano, no máximo 2 e fecham. Porque descobre que não é tão simples assim. É um negócio como qualquer outro. Você tem que se apaixonar também. Que tem essa ilusão de que ele vai abrir um negócio, no primeiro ano ele já vai faturar e vai ter lucro, ele vai ter lucro. Tá completamente enganado. Tadinho. Se você pagar as contas no primeiro ano, se empatou, você já tá assim, acima da média. Nossa, eu me lembro... Muito acima. Eu me lembro do dia que eu vendi R$10 na nova loja. R$10. E é importante você falar isso, porque, gente, não é que nós estamos querendo desanimar, não é isso, mas a gente está trazendo uma realidade. Você precisa se preparar na hora que você pensa em ter o seu próprio negócio, você precisa se preparar para isso, você precisa ter realmente um capital de giro, você precisa ter ali um pensamento de que, olha, eu vou passar um tempo sem ter o faturamento que eu estou buscando. É uma construção. Você planta para colher lá na frente. Então, quando você traz isso, essa sua experiência, porque quem olha e fala assim, nossa,
ela sempre vendeu bem. Ô, louco! Eu lembro Sempre quando... teve lucro. Eu lembro que meu sonho, como se fosse hoje eu falando assim pra uma das pessoas que trabalhava comigo, né? Já pensou o dia que a gente estiver vendendo R$1.000 por dia? Gente, eu falava aquilo com brilho nos olhos. Mas era um sonho pra mim. Era a sua meta, porque Era a até minha então a sua realidade era R$10. Mas foi um erro, né? Um erro no percurso. Quando eu abri a loja, coisa mais linda, né? O projeto perfeito. Tinham alguns ajustes pra fazer. E aí a gente ficava esperando. O cliente vai entrar. O cliente vai entrar. Agora, Esperando o cliente ir até você. Né? Gente, R$10, pelo amor de Deus, por causa de erros minúsculos, sabe? Que a gente foi ajustando, mas eu precisei pagar o preço disso. E dói no bolso. Na época eu tinha uma colaboradora apenas, que me dava super apoio, pegou da minha mão, comprou minha briga e fomos que fomos. Mas R$10, gente, não sustenta o negócio. Mas acontece. Então, a gente precisa ter essa preparação e já estar preparado para esse momento, para você saber o que fazer e não ser pego de surpresa, porque o que a gente vê é isso, a pessoa, ela, por exemplo, ela vai montar um negócio, aí ela cria na cabeça dela o custo, olha, eu vou gastar X valor com isso, e aí depois ela não pensa como que ela vai sustentar o negócio até o momento em que ela vai realmente obter o lucro. Como que ela vai pagar o salário do funcionário? Como que ela vai pagar o contador? Como que ela vai pagar o aluguel? Como que ela vai... Então, assim, acaba... E é uma confusão, são coisas tão básicas. Aí gasta, por exemplo, o que entra, ela acha que tá entrando e ela pode mexer naquele dinheiro. Isso, fez isso demais na conta. Não, o dinheiro... Entrou o dinheiro... Não, preciso de alguma coisa, vou lá no caixa e pego. Não é assim. Você precisa ter uma organização, um planejamento. E eu falo que hoje é tão fácil, né? Que tem tudo. Você vai no YouTube... Você não precisa fazer uma faculdade, uma coisa, claro, se você tiver melhor ainda. Mas você pode ter noções básicas de administração, de graça. Nossa, tem conteúdo bom demais sendo disponibilizado de forma gratuita. Noções básicas de como gerir o seu negócio. Assim, o básico do básico do básico. Que eu não fazia. Eu misturava o dinheiro da empresa com o meu. Eu achei que eu ia abrir a loja com R$30.000. Coitada de mim. Não consegui nem abrir ela com esse dinheiro. Me endividei. Tudo de ruim que você puder imaginar que aconteceu. Mas pode contar, porque é exatamente isso que a gente quer mostrar. Então, porque quando você conta aqui onde você errou, o que aconteceu, primeiro, quem tá nessa situação percebe que não é só com ele. Ainda tem uma esperança, ele pode reverter esse jogo. E quem vai começar pode evitar e não errar, né? E se preparar. Que eu acho que essa é a grande sacada, né? Você pegar ali, por exemplo, alguém que tá falando, alguém que já tá há um tempo no mercado, que já tem uma história, uma bagagem, e você pega aquilo a seu favor, e aí você fala, não, espera aí, eu ouvi e vi que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, começa realmente a ter essas informações, né? A buscar esse conhecimento. Errar vai. Ninguém sai acertando. Não, e nem tem graça sem errar. Porque é assim que a gente vai lapidando e ampliando o negócio, inclusive. Exatamente. Né? E a gente só descobre também, inclusive, até mesmo a nossa capacidade, né? Quando a gente erra. Porque aí você vem a sua capacidade de reverter aquela situação. Eu tenho algo comigo que, assim, a minha mente, eu preparei minha cabeça para isso desde os 12 anos de idade, eu penso assim. Toda situação que acontece, eu sempre... É como se eu me tirasse um pouco daquele, como se diz, da muvuca ali, daquele problema, e aí eu começo a olhar o problema de fora. Como eu resolvo isso? Então, não é ficar ali e reclamando, falando do problema, aí eu vou chorar. Pode até chorar, não tem problema nenhum. Mas você precisa, em algum momento, colocar a sua cabeça para pensar como eu saio disso. É aprender a gerir suas próprias emoções, né? Porque senão surta. Surta. E realmente, se você se apoiar nesse mar e ficar nadando de braçada nas próprias lamentações, mistura muito pessoal. Muito. O que tem ali dentro, do nosso sentimental, com o negócio. E são duas coisas diferentes, o CPF do CNPJ. Se a gente deixa as nossas emoções interferirem demais no negócio, e até por isso que é muito bom a gente estar em contato com pessoas que vão além de nós nesse sentido, ter a quem nos apoiar, é que a gente mistura realmente. Desbalanceia a cabeça, ainda mais se estiver num momento de muita dificuldade. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Se fosse para misturar, o seu CPF criaria uma filial, né? E não seria um CNPJ.
Por ser CNPJ, justamente é CNPJ, gente, porque são duas pessoas totalmente diferentes. Você não é uma extensão da sua empresa não é uma extensão de você. Quando eu comecei a tomar decisões da empresa, pensando no CNPJ e excluindo boa parte da minha interferência pessoal no negócio, fez toda a diferença. Eu via que eu tomava muitas decisões com o peso do meu CPF, com o peso do meu coração, do que eu achava da pessoa, ou do que eu queria para a pessoa, e eu fiz esse balanço emocional. Porque a paixão pelo negócio tem que ser muito equilibrada com aquilo que é viável e com aquilo que é interessante para a empresa. Então, tem que equilibrar muito, porque senão leva pro E os buraco. seus colaboradores percebem isso, né? Quando você faz essa mistura, até mesmo que você traz essa interferência, né? Como a gente está falando aqui, do CPF dentro do CNPJ, isso é uma coisa que a equipe percebe. Então, isso acaba propagando em relação aos seus funcionários, às pessoas que estão ali. E isso traz até mesmo uma instabilidade dentro da empresa. Então, realmente precisa entender que, olha, não vou olhar a empresa do ponto de vista como se ela fosse uma extensão do meu eu. Não. Vamos olhar enquanto empresa, enquanto negócio. É a visão 360. Vamos sair, peraí, vamos fazer aqui, vamos olhar e se abster dessa questão mesmo, né, do pessoal. Enfim, eu sei que é super difícil, porque durante muito tempo, né, eu também tive, eu acho que todos cometem esse erro, grande maioria. Mas quem tem a gente sócio tem que é até buscando. bacana, né? Porque você consegue, se os sócios estiverem equilibrados emocionalmente. E às vezes o sócio dá uma puxada de orelha, né? Então, porque enquanto um tá cego com determinada coisa, né? O outro, não, peraí, eu tô vendo tudo. Talvez você não esteja preparado para lidar com esse assunto agora, mas você pode deixar que nisso a minha opinião é essa, essa e essa. E quem não tem sócio fica à mercê ou de um aprendizado externo ou de realmente tomar a decisão que pode ser certa ou errada. E pensar na empresa, como CNPJ, traz muito mais segurança para quem trabalha, para quem compra a sua briga, Sim. compra seu sonho, sabe? Compra seu propósito. Quem tá ali junto comigo sabe exatamente onde eu quero chegar desde o começo. E não como uma lunática. Não como uma lunática, né? Eu sempre deixei muito claro. Eles têm uma noção, né, da visão, da missão, da empresa, e isso tem que estar muito, muito apurado, né, com a equipe, porque isso faz com que todos trabalhem e para o mesmo objetivo. Porque, igual você falou, como a gente age como um lunático, a sua equipe não sabe para onde vai, não sabe exatamente qual que é o propósito. Então, mesmo um negócio que é pequeno, as pessoas acham que missão e visão, a visão no caso, é como se fosse para empresas grandes. Não é. Grandes empresas, coisa de multinacional. Então, não é assim. Você pode ter um pequeno negócio e você ter a visão. E a missão, qual que é a missão da sua empresa? Qual que é a visão? Quais são os objetivos? Quais são as metas a curto e a longo prazo? Então, você não precisa esperar para você crescer e ser grande para você ter essa definição. Sim. E a gente percebe que muitas vezes, né, erra justamente nisso aí. E não entende-se que essas etapas que a gente falou aqui são essenciais para que você seja grande. Percebe como é uma base? Os erros estão sempre da base, né? Sempre da base. E eu acho que a interferência é muito dessa questão de sonhar. E por muitos momentos, quem empreende é lunático, sim. Mas tem que ter um pé no chão. Sempre tem, né? Um pouquinho. Um pouquinho do pé no chão ali. Tem que ter alguém para te puxar, para falar, ei, calma, e se a gente fizer dessa forma? Quando eu vendi R$10, a primeira coisa que eu fiz foi me desesperar mesmo. Foi isso. Eu fiquei pensando e repensando, aí eu fui na lama e voltei. Eu precisava desse momento de fossa para eu entender o que de tão errado eu estava fazendo, se eu já tinha uma empresa tão linda. Gente, tem tanta empresa linda nascendo e quebrando no outro dia, porque não basta você ter só uma estrutura linda. Primeira coisa que eu fiz, depois que eu me recuperei desse choque de não saber o que fazer, foi fazer as minhas malas e ir direto para São Paulo, num evento sobre marketing, empreendedorismo, aprender. E buscar conhecimento. Isso é importante. E é igual eu falei, por exemplo, se você não tem condição agora, tem tanto conteúdo gratuito, tem tanta coisa que você pode começar a fazer, mas à medida também que você for aumentando, que as coisas forem melhorando dentro do negócio,
tem que se buscar conhecimento, buscar se profissionalizar, né? E não achar que a gente vive dentro de uma caixa. Sim. Né? Que vai acontecer um milagre também da noite pro dia. Exatamente. Então, eu falo conhecimento liberta. E literalmente é isso. A partir do momento em que você tem o conhecimento, a probabilidade de você errar é menor. Bem menor. Sim. E o objetivo muito claro também, né? Se você não sabe para onde ir, você atira para todo lado. Sim. Então, nesse próprio evento mesmo, eu tive muitos insights, eu conversei com muitas pessoas, tive muitas ideias e coloquei em prática muitas delas. Eu tinha realmente uma vontade de me movimentar, de sair de onde eu estava, de mudar aquela realidade. Então, eu comecei a fazer muita coisa, que inclusive é uma das coisas que foram responsáveis por me trazer onde eu estou. Por exemplo, sempre aparecendo nas redes sociais, me posicionando no mundo digital. Sim. Foi ali que eu tive esse insight. Falei, opa, peraí. E você, hoje falando um pouquinho do mundo digital, né? Desse mercado digital. Você acha que foi essencial o trabalho que você desenvolve nas redes sociais para o crescimento do seu negócio? Foi. Que conselho você dá para o empresário, para a empresária, a empreendedora que ainda acha que Instagram é só para publicar fotinha bonitinha e não utiliza aquilo a favor do seu negócio? Se você não faz, contrate quem faça. Não tem como. O mercado vai te expulsar de alguma forma. Você vai ter que se contentar com o que resta ou buscar diferencial em alguma outra coisa que fuja disso. Só que você está sendo cercado 24 horas por algo que não vai retroceder. Não é como a pandemia que começou e vai acabar, né? A gente sabe que vai acabar, que vai melhorar. Não é como uma unha encravada que você vai na podóloga e resolve e sara. Não é como uma gripe que vem e passa. Não é como a fome que você se alimenta e passa. Sim. O mundo digital não vai retroceder. Ele só vai avançar e evoluir. Então, é fundamental. Assim, é o diferencial total. E foi quando eu realmente deixei de vender meus R$10. Porque é onde está todo mundo. É onde todo mundo vai te ver. É o seu sorriso, a sua porta de entrada. E olha só que legal. Ficar esperando um cliente entrar, ficar esperando um cliente vir até você, ou você se provar através de um cliente para ser indicado para outra pessoa, demora muito. Quando você põe a cara nas redes sociais, muita gente pode te ver. Você pode transmitir aquilo que tem dentro de você sobre o seu negócio, seu conhecimento, até mesmo falar sobre o seu produto, que não se resume só a isso. Mostrar realmente a que você veio e para que existe a sua empresa. Não tem jeito de fugir. No meu ponto de vista, esse foi um dos maiores diferenciais para mim. Foi um excelente aliado, então, para o crescimento hoje do seu negócio. Sim, porque senão eu realmente estaria sentada numa cadeira esperando um cliente tocar a minha campainha e limitando o meu potencial de faturamento. E muitas vezes, né, eu acho até engraçado que as pessoas até se limitam em relação a isso. Às vezes começa ali, grava alguma coisa, começa a aparecer no store, aí vem o crítico. Fazer a bendita da crítica construtiva, né? Ah, mas você agora virou blogueira? Agora você é blogueira? Ah, mas seu negócio, mas agora você vai ficar na internet fazendo vídeo, não sei o quê, e aonde a pessoa, né, a mulher aí se fecha. E para de fazer. Então, eu acredito que a gente não tem que ficar, sabe, dando ouvido. Se você acredita, se você quer fazer, faz uma vez, não importa. Ah, é blogueira? Sim. Sou. Gostou? O que você achou? Qual que é o problema? Você está fazendo o seu negócio. Então, assim, a sua vida, né, aquilo que você deseja, os seus sonhos, ninguém paga as suas contas. Ninguém quer saber para pagar seu aluguel, ninguém quer pagar seu funcionário, ninguém quer saber se você tá ou não com a energia, com a água paga. Então, ninguém tem o direito de opinar sobre isso. Agora, se você também não é daquela que quer ficar, por exemplo, aparecendo o tempo todo, ainda não se viu dessa forma mais tímida, não quer aparecer, você pode, da mesma forma, utilizar as redes sociais a seu favor, sem ter que mostrar ali o tempo todo também a sua rotina, que não tem problema. Quem mostra tá tudo certo, quem não mostra também está certo. Você pode sim direcionar para o meio profissional e tirar, por exemplo, o pessoal e trazer cada vez mais o profissional e pegar aquilo, como se diz, que está aí para a gente, uma ferramenta, né, que já está aí na mão de todo mundo. Sim. E somar isso como um excelente aliado ao negócio. Trazendo, por exemplo, um post,
né, que seja, não tem dinheiro para investir num tráfego pago, né, coloca lá, faz um post, tem tantas formas hoje de você fazer, igual hoje mesmo eu estava vendo, bloco de notas, print, fotos que você tira no celular, hoje tem alguns programas que inclusive são gratuitos, que você monta os posts, monta as artes, Nossa, publica. vários. Não. Desculpas é o que mais tem para não fazer. Exatamente. Então, assim, você consegue fazer mesmo com o pouco que você tem, que é com um celular, você consegue fazer muita coisa. E se não tem dinheiro para o tráfego pago, igual eu falei, coloca lá, às vezes, como se diz, R$1, R$10 e vai colocando na medida em que você coloca, ou publica para sua própria audiência. Porque muitas vezes as pessoas que estão ali, nem os parentes sabem o que aquela pessoa Nem faz. sabe. É um grande erro achar que aquilo que a gente faz é irrelevante para as pessoas. Ah, eu não tenho nada para contribuir, ninguém precisa saber o que eu tenho para fazer. Ou as pessoas não vão querer comprar se eu falar. É tudo muito eu. Não se trata de você, se trata de você entender que o seu negócio é benéfico, é interessante e que para várias pessoas ele é sim algo para consumir. Como eu vou levar para essas pessoas que vão comprar de mim? Não é para quem tá te chamando de blogueirinha, não é para aquela tia chata que tá te importunando, não é para eles, até pode ser. Vai que você constrange com o seu talento, né? Sim. Mas pense unicamente naquele cliente que compra de você. Exatamente. Como eu posso atrair outros iguais àquele cliente maravilhoso que eu quero? É só nisso que eu penso. E no seu caso, acredito que você deve ter tido muito disso, né? Assim, ainda mais por ser um nicho, como eu disse, que ainda encontra uma certa barreira, um preconceito, ainda se fala pouco sobre isso. Então, quando você traz isso para a internet, para a rede social de uma forma tão aberta, tão tranquila, tão leve, acredito que você deve ter passado por muito disso, né? Em relação a críticas, né? Tipo, nossa, você vai falar isso, meu Deus, e até mesmo algumas situações chatas, que às vezes, né, deixa a gente um pouco para baixo e que às vezes a gente até pensa, né, em desistir. Teve alguma situação assim? Eu tampei totalmente os meus ouvidos. Eu deixei de seguir todo mundo das minhas redes sociais, porque a minha autocrítica era muito forte. Além de ser mulher, eu era mãe e, na ocasião, mãe solteira, né? Mãe solo. Então, eu me penalizava demais, me julgava muito. Eu achava que eu ia morrer solteira, que as pessoas ainda iam me julgar e meus filhos se prejudicariam com isso. Então, eu parei de seguir completamente todo mundo nas redes sociais para que eu não visse ninguém bacana fazendo muito bem o seu trabalho e eu pensasse que eu era pior. Eu não pedi autorização para ninguém, falar assim, o que você acha desse conteúdo? Quando eu comecei, eu realmente me joguei. E eu me enfiei também na terapia. Como quem salta de paraquedas do avião, é Foi bem de isso? paraquedas, mas eu tava com o meu psicológico, quando eu via que ele ia abalar, eu tava na terapia. Semanalmente, 2 vezes por semana. Importante você falar disso, que as pessoas acham terapia para quem tá doente, né? Ah, não, psicólogo é coisa de doido, né? Isso, se for no psicólogo, é como se fosse... Gente, isso é normal. Até porque o empreendedor, a gente passa por tantas coisas, né? Nós, mulheres, por exemplo, a gente tem 1000 atribuições, 1001 atribuições. E nós temos questões internas. A gente tem situações que a gente precisa lidar. Nós acabamos de falar aqui que você precisa separar o pessoal da empresa. E quem pode te ajudar a fazer isso? Ninguém melhor que um psicólogo, um terapeuta. Tem que ter uma pessoa neutra para nos ajudar a gerir as nossas emoções. Não é fácil receber muitos baques ao mesmo tempo, né? Colocar, principalmente, esse lance de um sex shop, né? Mexer com a sexualidade, com aquilo que eu tinha tanto preconceito também, ser avaliado de uma forma ruim pelas pessoas. Vamos falar sinceramente aqui, né? As pessoas avaliam de uma forma promíscua o trabalho que você está fazendo. Sim. E como é que você vai mostrar que é diferente se você não fizer? Você vai ter que explicar não, de como que você vai falar que é normal, né? Tipo, não, você quer que as pessoas pensem isso, normalizem isso, mas nem pra você ainda não é. E não era. E não era então, pra a primeira mim. coisa que você precisa trabalhar é você. Sim, foi por isso mesmo que eu fui pra terapia. Nesse grande evento que eu tive um insight que eu deveria sim colocar meu negócio nas redes sociais e começar a aparecer, falar sobre ele e tudo mais, foi quando eu percebi que eu iria causar um impacto positivo e não negativo.
Eu perguntei para várias pessoas o que as pessoas achavam de mim, do meu negócio. Eu pagava agência, cara, para ficar fazendo posts padronizados, inventando moda. Mas eu precisava estar lá, humanizar a parada, sabe? Humanizar mesmo, falar de gente pra gente. Falar aquilo que você não sabe de uma forma fácil, que você entenda. Que você se sinta tocado e fale, poxa, eu também tenho esse problema. Mas partir desse princípio pro momento onde eu consigo falar com naturalidade, eu precisei enfrentar um dragão dentro de mim. Realmente. Teve muitos momentos que eu pegava o celular, né, mostrava pro meu parceiro na época e falava assim, eu não posso falar isso aqui tá errado que eu falei, não tá? Isso aqui vão me julgar? Eu excluo, não excluo? Eu já queria que a pessoa falasse pra mim, tira como se isso você daí. Dependesse da aprovação, né, Sim. de alguém. E nós buscamos isso às vezes, né? E isso até sem perceber. Eu busquei demais isso. A aprovação, porque a gente tem essa necessidade, né? Que as pessoas aprovem. Eu precisava me sentir validada, porque eu tinha medo demais do que eu ia falar. Demais. Então, a todo momento, eu esbarrava com um medinho. Primeiro, medo de que eu ia falar errado. Primeiro, que o que eu estava falando não fazia sentido, porque sempre tem alguém melhor do que você em tudo. Contente-se com isso. E pior também tem. Então, eu pensava, isso que eu falo não faz sentido. O profissional X falaria de uma forma diferente. Eu gaguejei, eu errei, eu tô feia nessa foto, não tá legal assim, ou vão ouvir e vão falar, puta, não tá falando, nada a ver. E também a questão do preconceito, nada a ver isso que ela tá falando, é sexualizado demais. Já teve alguma situação, assim, que foi bem constrangedora pra você, assim, até mesmo ali no direct, alguma coisa assim que aconteceu que te deixou bem chateada? Olha, que eu me lembre, não. Por incrível que pareça, e eu lido muito com empresários do mesmo ramo que o meu. E ajudo muitos deles, né? E tá aí com uma aulas, boa com dica. palestras. E isso é uma boa dica. É como se você tivesse formado ali um grupo, até mesmo de apoio, para você viver com pessoas que fazem o que você faz. De tanto falar sobre o meu né? negócio, tem várias pessoas que simpatizaram com isso, né? E que passaram pela mesma situação. Todo negócio tem isso. Mas ninguém se sente representado no meu ramo, porque ainda é tudo muito novo. Tudo muito novo. Claro, hoje, na data que eu estou falando, já tem muitos profissionais, gabaritados ou não, enfim, tem de tudo, que falam muito mais sobre isso do que na época que eu comecei. E expor seus erros, expor suas dores, e expor também aquilo que te fez ter sucesso, não é todo mundo que faz, né? Porque falar que você errou, falar que você cometeu vários gafes, ok, mas o que você fez para superar isso? De que forma eu posso fazer? Ajudar outras pessoas nesse sentido faz parte da trajetória também. Eu descobri que ajudando, eu me ajudo muito também. Transbordando o conhecimento, que é o que você está fazendo aqui hoje, né? Você está trazendo a sua experiência, está colocando isso de uma forma muito clara e despretensiosa no sentido de alguém que pode estar passando por essa situação, olha, porque é igual você falou, identificar o erro, ok, mas tá, como que eu posso mudar isso? O que ela fez para reverter aquela situação? Então, você deu aqui algumas dicas, por exemplo, como eu disse, de erros que você cometeu e que hoje as pessoas podem identificar e se inspirar, né, no seu negócio, se inspirar naquilo que você falou e realmente evitar, né, que esse erro aconteça. Eu tomo muito cuidado com a minha postura. Então, o ambiente da loja já é para proporcionar essa bolha de conforto, de discrição, de aconchego, de requinte, justamente para não partir para o lado do vulgar, do estereótipo preconceituoso. Então, eu também procuro muito, apesar de ser uma linha muito tênue, porque é sensível o conteúdo, né? Então, eu procuro muito ficar sempre num alerta. Isso que eu tô fazendo é correto ou não? Lógico, abaixando o nível de autocrítica, que sempre foi muito alto, e a gente tenta dar uma equilibrada. Mas esses empresários sempre comentam comigo, principalmente mulheres, que lidam muito com esse preconceito, de clientes ou de seguidores engraçadinhos, que mandam mensagens constrangedoras, sabe? Colocando elas realmente em prova, até em dúvida se realmente aquilo que elas fazem é certo ou não. E eu sei o que é sentir isso na pele, mas pelo meu próprio julgamento. Então, é bom a gente analisar, e agora eu falo em nome dos profissionais do mercado erótico, né? Um monte de questões. Não é só porque o negócio é estigmatizado, mas de que forma eu posso analisar
todo o meu posicionamento, e são vários pilares que a gente Sim. tem que alinhar para que eu transmita a imagem que eu quero, para que eu transmita a mensagem sem ruídos. Então, essa pessoa é um sem noção? Porque existem em todos os ramos, né? Não tem tarado só nos Instagram de sex shop, não. Tem tarado em consultório odontológico, que as histórias que eu escuto são de todos os níveis, de todos Sim. os mercados. Então, o que importa é que o percentual seja muito pequeno de sem noção aparecendo ali no seu negócio. Sim, e isso realmente a gente pode trabalhar isso de uma forma a diminuir, claro. Pode acontecer? Pode acontecer. Todas nós estamos suscetíveis a isso, né? Assim, eu, você, uma pessoa de outro segmento, enfim, falou que é mulher, né? Que a gente tá pondo, por exemplo, se expôs ali no sentido de estar falando, você pode estar falando só do seu negócio. Mas pode aparecer, né, um inconveniente, uma pessoa realmente, um sem noção, vamos colocar assim, que mistura e começa realmente a trazer para um outro lado, né? E isso é extremamente desagradável. Eu acho isso um absurdo. Porque eu não entendo o que o ser humano pensa, o que passa na cabeça de um homem que ele se acha no direito de invadir aquilo, por exemplo, a sua intimidade, no sentido assim, né? E trazer para você uma coisa que você sequer pediu, né? Enfim, Exato. como se você fosse pública, né? Tá aqui, não, só porque tá no Instagram, ou ela tá ali fazendo a divulgação do produto, a pessoa se acha no direito como se você se tornasse, né, de certa forma, sem limites, a pessoa quer ultrapassar os limites, quer mandar, como se diz, uma mensagem desagradável. Então, isso é muito ruim. Mas, infelizmente, a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. E o que vai fazer a diferença? A nossa postura. Exatamente. Que imagem eu estou transmitindo, né? Como eu posso mudar esse tipo de informação que essa pessoa está recebendo? Exatamente. E quanto mais mulheres tiverem, mulheres que enfrentam isso, mulheres que não aceitam esse tipo de comportamento, mulheres que persistem e que não param por esse tipo de situação, por esses tipos de inconveniente, melhor as coisas vão ficar. Porque eu acredito que realmente a gente tem que ir cada vez mais avançando. Hoje, até eu falei isso num episódio anterior, que a questão da importunação sexual, ela diminuiu muito. Porque até então não havia nem essa tipificação, né, em relação a isso. Até então, não, que isso, você tá recebendo uma cantada, fica feliz. O cara falou que você é bonita. E como assim, você tá achando ruim uma cantada? Nossa, você passou na porta de uma obra, todo mundo mexeu, você deveria ficar feliz. Que, né, significa que você tá... Não é assim. Espera aí. Ninguém pediu. Tem uma linha tênue, né? Que Exato. separa o respeito, a privacidade. Então, não dá direito a ninguém invadir essas... E assim, homens... É extremamente desagradável isso. Eu não sei, igual eu falei, eu não sei o que o ser humano pensa, tipo, que ele vai conquistar alguém com esse tipo de comportamento. Porque é extremamente desagradável. Sim. Vocês, não sei se eu tô tendo a oportunidade de falar aqui, mas assim, eu particularmente me sinto assim, muito invadida, me sinto muito desconfortável com esse tipo de situação, porque eu tenho o direito de ir e vir sem ser importunada. E eu já vou avisando que se quem me importunar será exposto. Porque eu exponho mesmo. E antes de expor, eu pesquiso a vida da pessoa, ver se tem namorado, se tem mãe, se tem filho. E mostro os prints. E na maioria das vezes tem. Tem. O pior é isso. Já recebi mensagem, eu fiscalizo muito o WhatsApp da empresa, né, de vendas. Então sempre aparece algum engraçadinho achando que eu não vou ver. Então eu tô sempre lá vendo tudo. Que às vezes quer mandar nudes, ou que quer falar o tamanho do pau. Ah, pelo amor de Deus, vai, fala um negócio desse pra mim. Não, um pouco me importa. Igual eu falei, é uma coisa assim que a gente não consegue entender, né? Eu lá quero saber qual que é o tamanho de sua cueca. Tamanho de nada eu quero saber só o tamanho da minha conta bancária, é isso que me interessa. Quer comprar de mim? Vou fazer o melhor atendimento possível. Mas a gente vai lá ver. E a maioria das vezes tem a foto da namorada no perfil. Mas é gente sem noção mesmo. Só que eu olho pro lado positivo da coisa. Eu penso assim, bom... Vamos lá, respirei. Essa pessoa está agindo com falta de respeito, direcionada a um produto erótico, porque essa pessoa não tem consciência da abrangência daquilo que a gente faz. Sinal de que essa pessoa representa uma parcela da população que também não tem essa consciência. Verdade. Sinal de que eu tenho muito mercado para atuar ainda.
que eu tenho muita transformação a fazer na mente das pessoas e que essas pessoas, de certa forma, sem noção, ainda não entenderam a complexidade e a lindeza que é a sexualidade em si, que não se resume à putaria, produto erótico. Então, eu olho pelo lado positivo, depois de esbravejar muito, né, e respirar muito, que eu ainda tenho um mercado muito amplo, muita mente para trabalhar, muito preconceito para desconstruir e muito dinheiro para ganhar em cima disso também, né? Exatamente. Porque, vou te falar, nós estamos num mundo de negócios. Se é para fazer pessoas mais felizes, relacionamentos mais felizes através do produto que eu vendo, eu quero que essas pessoas todas sejam muito felizes e eu muito rica. É bem isso mesmo, exatamente isso. E hoje, agora vamos partir para aquele lado, né? Vamos fazer seu merchan. Esse é o seu momento, Caliane. Ótimo. É o seu momento. Aquela mulher que está em casa, tem uma curiosidade, ou às vezes fica, mas tá com aquele obstáculo, não tem coragem de ir até a sua loja, não tem coragem de experimentar, às vezes tá 1000 questões dentro dela falando, tipo, como se diz, um lado fala vai, outro lado fala não, o que as pessoas vão achar, enfim. O que você falaria para essa mulher? Vende aí agora o seu Para de medo, minha dona senhora. Não precisa disso mais. Eu vou te dizer aquilo que está estampado na frente da minha loja, numa frase deste tamanho. Vai ficar com vergonha até quando? Entra logo. A gente tem uma loja física pensada nisso. Pensada em cada pequeno detalhe a te proporcionar uma experiência incrível mesmo. Para você se surpreender. Chama uma amiga, chama seu parceiro, sabe? Não pensa. Pula lá dentro, vai lá, se dê a chance de ao menos conhecer, nem que seja para você dizer assim, não gostei. Sem julgamentos. Tem como comprar também online? Como é que é isso? Tem como comprar online, tanto pelo site, né, quentecaliente.com.br, também pelo WhatsApp e pelas redes sociais, Depois a gente vai subir o WhatsApp aqui. O WhatsApp eu deixo aqui também. E pelas redes sociais a gente atende também, manda uma mensagenzinha, a gente chama no WhatsApp, ou permanece ali também. Todos os canais online a gente está disponível pra gente bater um papo, mostrar tudo que tem de bacana. Não só presencial, mas online também. É uma experiência muito boa. Fazer videochamada para mostrar o que tem na loja, é super legal. Às vezes tá com receio de ir, né? Mas tem outras formas, enfim, dela conhecer que hoje, né, o mundo virtual possibilitou isso. E a gente pode, né, utilizar dessas ferramentas, ou seja, o que não pode é deixar de vender, né? E a gente tá fazendo uma coisa muito legal na Quente Caliente, que inclusive fica a dica para as noivinhas e para as amigas que querem fazer algo diferente. A gente faz o chá de revelação. Então, no chá de lingerie, que normalmente faz aquele espetáculo, né, compra produtos e tudo mais, a gente faz um atendimento personalizado para a noiva que vai na loja antes, seleciona tudo de gostoso, de legal, de interessante que ela gostaria, ela aprende sobre os produtos, seleciona os gostos e as preferências dela, com uma atendente especializada naquilo. Nossa, só para ela. Legal, bacana. Desenha tudo que ela quer nos mínimos detalhes e essa lista fica com a gente, uma lista privada, a gente não manda pra ninguém, nem pra nenhuma convidada dela. As convidadas vão até a loja, presencial, podem adquirir os produtos que a noiva quer, fica tudo na loja embrulhadinho. E aí ela escolhe o dia da revelação desse chá, né? E chama todas as amigas e aí é revelado tudo. A gente explica tudo de uma forma bem envolvente, fala sobre sexualidade, pode levar o fotógrafo, fazer no cenário muito bonito, né? Fazer fotos bem legais, estourar um champanhe, se divertir bastante e aprender muito também. Sensacional. Sensacional. Uma forma completamente diferente, porque, gente, chega, né? Chá de lingerie, só, tipo, a mesma coisa, aí realmente, porque a noiva geralmente faz isso aí, é só pra ganhar lingerie. Aí ganha preta, vermelha, azul, branca, amarela, e aí vai. Enfim, dá pra fazer diferente, dá pra inovar. Sim, com certeza. E o noivo também pode ir, os amigos do noivo também, não tem essa. A minha loja não é só pra mulher, não é só pra homem. Palestra é para os dois, eventos são para os dois. Gente, é relacionamento. Não tem por que eu falar uma coisa escondida pra mulher e falar escondida pro homem. E mais uma vez você trazendo aí uma inovação, ou seja, você está sempre pensando numa forma,
né, de vender, uma forma de trazer essa experiência mais completa para o cliente, vendo as oportunidades, né, estando antenada, né, porque eu falo que a gente tem que estar vendo o mercado, a gente tem que estar observando as tendências, e você está trazendo uma super novidade, eu não tinha visto ainda, É bem mas legal. achei incrível. É uma experiência, realmente, né? E as pessoas sentem muito essa vontade de alugar a loja, um espaço para fazer foto, isso e aquilo. Não tem esse negócio de aluguel. Você vai lá. Aí, claro, a gente fica com a exclusividade da lista, mas é tudo que a noiva quer. Todo mundo já teria que gastar em algum lugar. Exatamente. Então ela vai ter os presentes que ela quer, da forma que ela quer, e eu deve vou ser ensinar todo mundo. super divertido. Acho que deve ser motivo de muitas risadas, um momento de descontração, Sim, né? sim. Não, É bem super, bacana. super legal. Olha, Kaliane, a gente falou assim muita coisa aqui, mas eu queria que você agora se direcionasse para aquela mulher que está nos assistindo e que está faturando aqueles R$ 10 que você já faturou. Que conselho você dá para essa mulher? O que você teria para falar para ela hoje? E que até tá pensando em desistir. Tipo, não vai dar certo, eu vou desistir porque eu tô faturando muito pouco. Às vezes nem os R$ 10 ela faturou, porque acontece. Isso acontece, né? E a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. Que conselho você dá para essa mulher? Olha, mulher que tá passando por essa dificuldade, não é fácil. Eu entendo, mas eu não sinto a sua dor nesse momento, que eu tenho certeza que é muito maior. Cada dor é única. Busque, ainda no seu negócio, que talvez esteja te dando tantas dores e tantos motivos para desistir, busque naquilo que tem no seu negócio, naquilo que ainda te alegra, aquilo que ainda te leva para cima, aquilo que te faz realmente te motiva a ir além. Porque é nisso que você vai encontrar um diferencial. Você não tá sozinha. Você pode sim buscar ajuda de outras pessoas. Senta a bunda na cadeira. Vai estudar mais, sabe? Parar de reclamar. Seja mais humilde consigo mesmas. Não se exija tanto de perfeição. Se permita realmente ir em busca de conhecimento, de auxílio psicológico, porque empreender não é uma tarefa fácil, mas quando você enxerga uma razão maior, um propósito maior para transformar vidas e você ganhar com isso, pode sim se tornar algo muito prazeroso na sua vida. Então, não se permita ficar no ambiente do fracasso, na lama. Realmente se coloque numa postura onde você vai pegar energia e força que eu não sei nem da onde. Se apegue na sua fé, se apegue nas pessoas que você ama, nas pessoas que dependem de você, para que você coloque esse propósito vivo de novo. Encontre esse amor, talvez essa semente que ainda você não tenha, de volta ativa. E aquilo que realmente você ama. Coloque aquilo em prática, para que você consiga sim ir em busca de conhecimento, para que você consiga validar o que você está escutando e colocar em prática, que vai fazer toda a diferença. Sensacional. Eliane, muito obrigada por ter aceito o convite. E, assim, primeiro eu quero te parabenizar, né, pela baita profissional que você é. Continue fazendo o que você faz, com o carinho, o amor e o diferencial que você faz. Continue inspirando mulheres e trazendo isso de uma forma, como se diz, como eu falo, né, sem tabus, de uma forma leve e colocando cada vez mais a mulher, porque eu falo que até traz um empoderamento, né, para nós. Então, continue fazendo o que você faz, continue inspirando. Você é realmente um exemplo, porque, obrigada. Sinceramente, assim, é algo que eu admiro muito, porque acredito que quando você vai para um meio já tradicional, você já tem 1001 obstáculos, imagina você ir para um ramo novo, que as pessoas ainda, de certa forma, desconhecem e que havia toda uma situação, como se diz, um misto de até mesmo de que as pessoas não, como se diz, não têm ainda consciência, né, do qual que era o objetivo, tinha, assim, uma impressão errada, uma visão errada, né, e totalmente retrógrada. Então, gente, quero agradecer a todos que acompanharam. Envie esse podcast para uma mulher que precisa ouvir tudo isso que nós falamos aqui. Não esquece, curte, compartilhe, se inscreva no canal e muito obrigada. E não se esqueça, seja imparável. É isso aí. Um beijo.
20 minutos. Mas ainda, eu encerrei no seu horário, né? Você falou que tinha que... Era até umas 5h30, né? Se você quiser ficar mais, a gente pode ficar, não tem problema nenhum. Você quer fazer mais cena? Ele falou pra gente fazer uma cena pós-crédito, acho que a gente comendo. Tá certo. E a gente nem falou sobre... Eu achei que ia falar, né? Porque sempre toca nesse assunto sobre família, né? Filhos e tudo mais. Isso, a gente não falou. Eu fiquei pensando muito nessa questão, né? Da superação. Eles sempre foram a minha visão a longo prazo. E a curto prazo e a médio prazo. Você tem 2? É um menino e uma menina? Não, 2 meninos.